Saudações, Tux e Duquesas Tricolores. Aqui fala é o Duque Tricolor para mais esse vídeo que vai falar sobre as polêmicas no evento solidário. Vamos falar sobre Pose do Rodo de novo versus JK e Carlos Alberto Parreira. Eu só vou colocar Parreira, tá bom? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, como falei pra vocês, né, polêmicas no Flow falam sobre isso. Primeiramente, a gente vai falar sobre a situação do MC Pose do Rodo e o John Kennedy, que é MC Pose do Rodo explica a polêmica e postagem do Fluminense, nega atrito com John Kennedy e elogia o atacante. Sou fã dele. Bom, só pra resumir, né, a situação, né, de como que vingou sobre isso tudo. O MC Pose do Rodo, ele começou tendo um atrito justamente de perguntando de por que estava sendo chamado de menino rei. Ele acabou justamente ali falando que, pô, é engraçado porque ele não tinha aceitado esse tipo de situação. Ele é flamenguista, então muita gente pensou que o atleta também viria justamente nessa questão dele ser flamenguista e o John Kennedy ser tricolor. Depois disso, ele acabou apagando justamente esse comentário, não sustentou esse comentário, vendo que todo mundo que estava dando muito hate em cima dele, né, muito ódio em cima dele. Depois disso, a Mari Moraes pontuou muito bem que na história Menino Rei é uma música cantada pelo Jacovina, que novamente amou ter colocado o Menino Rei pra ele. E é notável isso, né? Eu fui pesquisar sobre isso e acabei encontrando que a música é do DJ Covina. O MC Pose do Rodo não tem nenhuma música com o nome Menino Rei, ou até mesmo com alguma situação de Menino Rei. Então foi muito estranho isso tudo acontecer. E aí, no fim da história, ele reclamou mais um pouquinho, mas nada que realmente fosse levar um conteúdo somente para um conteúdo de violência ou agressão contra o jogador em si. Chega então nesse evento solidário que a Globo fez. E claro que uma das pessoas que foi ao jogo para jogar foi o MC Pose do Rodo. E aí o que acontece é que dentre os jornalistas que estavam ali cobrindo esse evento, um deles era o Marcelo Neves, do GE, que cobre somente os eventos também da Globo, não somente do Fluminense, mas também da Globo. E aí ele foi lá perguntar para o MC Pose do Rodo o que havia acontecido, sobre o que estava acontecendo, e ele respondeu que não tem nenhum atrito, ele é muito fã do John Kennedy, que gostou justamente de ter colocado o nome de Menino Rei, e que na história isso daí é somente uma gastação entre eles, né? Parece que eles se conhecem de algum lugar. Me preocupa muito isso, né? O porquê o John Kennedy conhece o MC Pose do Rodo, eu não sei aonde que entrou a situação, mas ele falou que o John Kennedy sabia o que estava acontecendo, tanto que ele nem respondeu, o John Kennedy não fez nenhuma menção sobre a situação. Então logo isso daí é mais uma pontuação justamente para falar que era só uma brincadeira, era só Todd Brinks, para quem é mais velho. E de fato hoje eles não têm nenhuma treta e falou sobre isso. Então a resolução é não ter mais nenhum conflito entre esses dois. Antes de falar sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, descrição de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, certo? Sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, então fique atentos. Bom, só pra a gente entrar numa outra situação, só pra perguntar mesmo, por que você tanto fala do MC Pose do Rodo? Porque o MC Pose do Rodo é um cara que muda muito a cultura do Brasil. Então eu tenho que também falar sobre isso, ainda mais quando se ataca sobre um personagem visando muito essa questão de Fla-Flu. Então a gente tenta entender sobre esse modo. E aí a próxima situação, que teve o torcedor enfurecido com isso, era justamente a questão da presença do Carlos Alberto Parreira, né? E aí o Fred, né, que teve pouco mais de 8 mil, mais do que 8 mil visualizações,
bem citado, né, com bastante situação, né, até o próprio Rodrigo aqui complementa a situação, que é a Flávio, não posso falar esse nome, né, conseguiu a proeza de fazer uma matéria sobre a carreira do Parreira citando o Fluminense uma única vez e ainda por cima junto com o Corinthians, como os clubes mais marcantes da carreira do Parreira. Olha o vídeo da matéria, pede mais. Eu não vou falar também palavrão. Bom, vamos lá. Sobre se eu concordo com ele ou não, tá? Isso é importante falar sobre isso. Pra quem não sabe, né, o Parreira ele tá com esse problema de câncer. Já tinha alguma matéria dele falando que ele está curado e outras falando que não. Então, ainda como está a suspensão, ainda que não se sabe, ainda que tem não informações oficiais de jornais oficiais do governo, falam sobre o atual estado dele, ou até mesmo ele falando por si próprio. Ele está lutando com esse problema de câncer há muito tempo. Acaba justamente ele tendo várias dificuldades por conta disso, né? A gente viu muita dificuldade de se locomover. Isso é muito importante falar sobre isso. Acaba que o Fluminense ele ajuda muito essa questão do ajuda muito com essa questão da camisa, né? Como eu falei no dia anterior, do Fluminense. E por cima, para finalizar aqui, sobre essa situação. A situação é que o Carlos Alberto Parreira é maior, foi justamente o sustentáculo do Fluminense. E é o único clube que ele serviu como sustentáculo. Ou seja, tudo que o nosso Fred falou, o CFMO 1902, arroba dele, tá correto. Colocar o Parreira justamente como apenas uma pequena parte do Fluminense é não saber da história do Parreira no Fluminense. Aliás, o Parreira foi importante tanto no título de 84, que o Fluminense tem de Campeonato Brasileiro, quanto na reestruturação do Fluminense lá atrás, de 2001, 2002. Então, de 1999, 2000, 2001, 2002. Então, desculpe. Ele está completamente com razão. O Parreira, o primeiro time que você vai pensar do Parreira é o Fluminense, o segundo time é o Fluminense, o terceiro time é o Fluminense. E se ele falou somente isso, é um ponto negativo para ele, né? De novo, né, a Globo se tornando somente uma inimiga dos tricolores. É por isso que muito tricolor não gosta da Globo. E se você é tricolor, deve desgostar mais ainda da Globo, tá? Mas é isso, né? Então, explicado, né, as duas situações, ele foi campeão ele foi campeão brasileiro com o Fluminense em 1984 e ele tirou o Fluminense da pior crise que teve, que foi a Série C lá atrás. Então, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, vídeo dos dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores, até a próxima.